minutos, eu recebo agora aqui no nosso estúdio Fernanda Henrique, ela que é vereadora de Ribeirão Pires, cidade lá do ABC Paulista, pelo PT, e além disso é atriz, arte educadora e ativista cultural. Na verdade, ela está vereadora e é artista. A Fernanda tem lutado para que Ribeirão seja uma cidade mais inclusiva e acessível, apresentando diversos projetos de lei na Câmara. Seja bem-vinda, Fernanda, como você está? Tudo bem? Dom, prazer. Prazer enorme recebê-la aqui. Que bom estar A aqui. Neiva Ribeiro falou de você. Eu conversei com ela de manhã, ela falou assim, você precisa conhecê-la, que você vai adorar a Fernanda. Que ótimo que deu certo você vir aqui e estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Dom. Estou muito feliz a TVT esse espaço, né, que é o espaço dos trabalhadores e das trabalhadoras. A Neiva é uma querida, uma liderança importantíssima, nossa referência aí no movimento sindical para o Brasil inteiro. Então, quero agradecer a oportunidade de vir aqui, né, para falar um pouquinho do mandato de vereadora e também sua colega de profissão, né? Você também trabalhador da cultura, eu também trabalhadora da cultura. Acabamos de receber o Niso aqui também. Sempre que a gente pode, a gente vai conversando com os Daria para colegas. fazer um programa só sobre cultura. Muito bem. Olha, uma das questões que eu queria saber, eu tenho aqui uma teoria comigo, que um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, a corrupção, por exemplo, a corrupção, para mim, o maior legado que um gestor público pode deixar para o combate à corrupção é dar transparência e poder popular, as pessoas poderem, né, entender o que é controle da sociedade, a coisa pública. Isso, para mim, é fundamental, porque, às vezes, as pessoas falam, ah, não, eu vou acabar com a corrupção, como o ex-presidente dizia, e o Bolsonaro, ah, eu vou acabar como se fosse um decreto. Sim. Isso não acaba dessa forma, infelizmente, porque seria até bom que, né? A gente denuncia a corrupção, né? Exatamente. Então, assim, o maior legado que se pode deixar um gestor é sempre dar transparência à coisa pública e controle da sociedade. E você tem um projeto de lei nesse sentido da transparência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha, Dom, primeiro que eu sou muito orgulhosa de ter sido eleita, né? E Ribeirão Pires é uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade que as pessoas costumam dizer, né, que é cidade conservadora, mas eu digo que Ribeirão Pires é uma cidade de trabalhadores e trabalhadoras. E ser eleita, né, vereadora, sendo uma mulher preta, periférica, eu nasci e fui criada na periferia de Ribeirão Pires, no bairro São Caetaninho, que é divisa com Mauá, que tem as suas dificuldades, né? Todo bairro que é de divisa. Então, eu tenho atuado em Ribeirão Pires, Dom, para que as periferias e para que as divisas sejam respeitadas e esteja no centro do debate político. Mas quando eu chego na Câmara de Vereadores e Vereadoras, a maior dificuldade é justamente essa, o mecanismo de transparência. Culturalmente, e aí culturalmente no sentido ruim, né, de como as pessoas estão acostumadas, as pessoas acham que vereador e vereadora serve para dar aquele jeitinho. Né? Em nome de rua. Exatamente. Infelizmente. E aí me preocupa isso, né? Porque claro, quando você tem uma emergência, você necessita de uma vaga na creche, você precisa ser inserido num programa habitacional, numa fila para uma consulta, para um exame médico, não é um jeitinho que resolve. Você precisa ter acesso à educação, acesso à cultura, acesso à saúde. Você precisa acessar as oportunidades. Então, junto com a nossa equipe, eu estou aqui com a Daniele Silveira, que é minha chefe de gabinete, que cuida também da comunicação, das redes sociais, também comunicadora, né, do Território Livre FM, lá na Rádio Pérola da Serra. Então, quando a gente chega, Dom, a nossa preocupação é como usar esse mandato para, de fato, ser a voz do povo e deixar um legado importante. Então, um dos nossos projetos de lei é o projeto de transparência, que é para garantir que o sistema público funcione de maneira transparente. A gente sabe que a saúde é um gargalo no Brasil inteiro, que precisa melhorar. Então, esse projeto de lei, ele pressupõe, ele propõe que você tenha transparência nas filas
de consultas, exames médicos, cirurgias. Então, o cidadão, a cidadã que queira fazer, que faz lá a sua inscrição, ela pode acessar, claro que respeitando as leis de proteção de dados, sim, ela pode acessar e saber. Sim. A minha filha, eu sou a 13ª, eu sou a 15ª, sou a 29ª, independente do lugar na fila, ela saber quanto tempo ela vai esperar e como essa fila está caminhando. E na saúde é fundamental, né? E o projeto, ele propõe que, além da saúde, na educação também, então as mães que esperam vagas na creche para os seus filhos, na educação infantil, também possam acessar a ordem cronológica que o seu filho e a sua filha está na fila. A gente também está aí ampliando para poder garantir que no sistema habitacional também, Ribeirão Pires, Dom, vive uma realidade que a gente não tem nenhum programa habitacional. Uma cidade com mais de 11 mil famílias em situação de extrema pobreza e, mesmo assim, não se discute moradia popular. Então, o nosso mandato tem lutado para que a gente possa falar sobre moradia popular, mas me preocupa, quem serão as prioridades? Pois é. Serão as mulheres vítimas de situação de violência contra as mulheres? Sim. É o povo periférico? Ou é o amigo de um político mais querido? Ou é um amigo de um empresário? Culturalmente então, é assim. O projeto de lei de transparência, ele propõe também que tenha transparência na fila dos programas habitacionais. Não temos ainda, mas o meu sonho, o nosso trabalho é para que tenha. E quando tiver o projeto, né, quando você tiver projetos habitacionais, que tenha essa transparência. E aí, se você me permite, Dom, claro, carinhosamente e em protesto, em luta também, esse projeto de lei que está tramitando na casa, né, ele leva o número de 068 agora, tá, mas nós estamos popularmente dando o nome desse projeto de Dona Iraci. E as pessoas estão me perguntando por que Dona Iraci? Porque recentemente, esse ano, a Dona Iraci era uma moradora da cidade, que ficou um ano esperando uma cirurgia. E todas as vezes, né, que ela procurava saber, vai demorar, quanto tempo, ela dizia assim, diziam para ela, né, precisa esperar o hospital te ligar, precisa esperar o hospital te chamar. E aí passou-se um ano, a situação dela foi se agravando, infelizmente a Dona Iraci estava com um câncer que não foi diagnosticado a tempo, e quando o nosso mandato conseguiu acessar, né, para tentar entender no hospital Mário Covas como que estava a vaga para a cirurgia dela, ela nunca tinha sido incluída no programa, no sistema para uma cirurgia. Houve um erro e esse erro não foi diagnosticado a tempo. Se houvesse transparência, controle da sociedade, não teria acontecido. Se ela pudesse ter acessado em algum momento para saber em que lugar ela ia reparar que não estava na fila para a cirurgia, e esse erro poderia ter salvado a vida da Dona Iraci. Então, o projeto de lei de transparência em Ribeirão Pires chama Dona Iraci, é uma maneira de homenagear e também uma maneira da gente lutar para que isso não aconteça com outras pessoas. Eu quero dar um recado aqui, uma opinião para você que está nos assistindo. Quando eu falei aqui da importância da transparência, e eu citei aqui o caso da corrupção, e a Fernanda trouxe aqui um outro aspecto que casa exatamente com o que eu estava falando aqui. A democracia, ela para ser exercida plenamente, a população precisa ter acesso, né, que seja também democratizado o acesso às informações, todas elas, quanto paga de conta de luz, quanto ganha o prefeito, quanto ganha o assessor, quanto ganha, inclusive as filas na saúde ou na educação, que, como a Fernanda disse aqui, é uma cultura mesmo, é o jeitinho. Então, você que, né, mora aí em Ribeirão ou em qualquer município do Brasil, é muito mais interessante para o conjunto da sociedade, para o país, que a gente tenha, na verdade, transparência, sabe? Para que você realmente tenha direito de saber onde está teu nome. Não adianta você, não caia nessa não, o vereador arrumou para mim uma fila na creche, ele é legal, vou votar nele, né? Me arrumou uma vaga. Isso, na verdade, é até corrupção, né? A gente reclama tanto da corrupção,
Mas é isso. Fernanda, que ótimo. Se você conseguir, você vai ter um legado enorme, né? E tomara que isso seja aprovado, esse projeto de lei, e que isso reverbere para outras cidades e para o Brasil, porque isso é muito importante que a gente tenha transparência. Por favor. Eu estou na força-tarefa lá de fazer articulação com os meus colegas vereadores, né? Lá são 17 vereadores, eu sou a única... Quantas mulheres? São 2 mulheres. Eu sou a única mulher do campo progressista, né? Então, a única vereadora, inclusive sou oposição ao governo lá, que é do PL, então a gente tem essa tarefa de se posicionar. Na verdade, ser oposição significa se posicionar, né, Dom? Porque a gente vê aí o crescimento do fascismo, então o nosso mandato tem essa preocupação de fazer a defesa do povo, de fazer a defesa do povo trabalhador. Então, tenho feito articulação para que a gente consiga aprovar esse e outros projetos, como, por exemplo, o projeto de resolução na casa para qualificar a quebra de decoro, como quebra de decoro parlamentar, a violência política de gênero. Sim, que a gente está crescendo cada vez mais, né? Marina Silva passou, a vereadora Ana Anice e tantas outras, agora as parlamentares do Estado também. Então, a nossa equipe tem corrido lá com o jurídico para que a gente possa apresentar na Câmara também esse projeto para qualificar como quebra de decoro parlamentar a violência política de gênero. Há quem diga assim, Dom, mas já é crime. Mas a gente precisa ser redundante e precisa ficar claro, né, dentro dos espaços. O deputado que assediou a Isa né, na Assembleia deu tudo certo. E quase que a gente apanha por reclamar. Querida Fernanda, muitíssimo obrigado. Adorei te conhecer. Nós vamos acompanhar esse projeto de lei seu e ajudar, né, até onde a gente conseguir aqui, né, com nossa grandeza insignificante. Grandeza, né? de trabalhadores. Mas iremos acompanhar e eu torço muito para que isso dê certo, como eu falei. Isso é um legado importantíssimo que você pode deixar não só para a cidade, mas para o país inteiro. É isso, a gente segue na luta. Um beijo, Dom, obrigada. Eu que agradeço e agradecer a Neiva, querida, né? Um beijo, Neiva. Tem um comentário, muito orgulho e admiração por toda a trajetória e luta da Fernanda Henrique, Lucas Souza. Muito bem, muitíssimo obrigado, Lucas, pela mensagem. E o Lucas é apresentador aqui da TVT. Ah, o Lucas, é um querido. Caiu de moto, tá com a perna, não sei o quê, não é, Lucas? Tá vendo? Esperava encontrar o Lucas aqui, né? É um querido. Mas encontrei muitas pessoas queridas aqui. E deixar ótimo. Um abraço para o Lucas. Muito bem. Orgulho. Obrigada, viu, Dom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos acompanhar esse projeto de lei, ajudar a ver se ele é aprovado aí. Até mais. Muito obrigado.